Olá, me chamo Eliabe de Souza Rodrigues. Estarei apresentando um plano de aula da disciplina Ensino de Matemática e essa aula será lecionada na Escola Municipal José Horácio de Melo. Terá duração de 4 aulas de 40 minutos cada aula, a uma turma do quarto ano do ensino fundamental. O conteúdo da aula será grandezas e medidas. Terá por objetivo fazer com que ao final das aulas os alunos estejam aptos a estimar, medir, comparar medidas, utilizando unidades padronizadas e não padronizadas de medidas mais usuais, e também assimilar, entender o que é metro, centímetro e milímetro. Os recursos utilizados durante a aula serão régua, trena de medida, calculadora, pincel, quadro branco, livro didático, papel A4 e tesoura. Metodologia. A metodologia será feita da seguinte maneira. A primeira aula será iniciada com um momento de descontração, de acolhida, de 10 minutos para que conheçamos a turma e a turma nos conheça. Apresentando o tema em seguida, que será grandezas e medidas. Escutarei os alunos apresentarem seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Com o auxílio do livro didático, explicarei teoricamente o que é medida e quais são as formas padrões mais usuais de medidas, a conhecer metros, centímetros e milímetros, e quais os instrumentos utilizados para medir. A segunda aula será utilizada para praticar um pouco do que foi iniciado introdutoriamente na primeira aula, da seguinte maneira: com o auxílio de uma régua, explicando a diferença entre centímetro e milímetros. Em seguida, induzirei aos alunos a medir, com o auxílio de uma trena métrica, as medidas da sala de aula, como altura, largura e comprimento, para que os alunos possam assimilarem, participarem daquele momento que será um momento tanto de descontração para os alunos quanto de conhecimento e aprendizado a respeito do tema, já que esse é um tema muito importante para cada pessoa, né? Cada pessoa é importante que ele reconheça, ele saiba o que é centímetro, milímetro, metro, quilômetros, né? E para avaliar, a avaliação será feita da seguinte maneira. Para avaliar o conhecimento dos alunos, a sala de aula será dividida em 3 grupos. Um grupo será responsável por construir, com auxílio de papel e tesoura, uma trena e medir o comprimento de um birô, anotando as medidas, altura, largura, comprimento. O outro grupo será responsável por medir o piso da sala de aula, anotando a largura, o comprimento e calculando em metros quadrados o piso da sala de aula. O terceiro grupo será responsável por desenhar uma régua. Então ele construirá uma régua de papel e organizará as cadeiras da sala de aula, sendo as cadeiras em linhas retas na mesma medida. Então a avaliação será feita da seguinte maneira: cada grupo vai ser observado se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Essa será a maneira de fazer uma avaliação dos conhecimentos repassados em sala de aula. Então a aula será da seguinte maneira: será introduzido o assunto como metodologia, introduzido o assunto, ensinado as diferenças entre as unidades de medidas, metros, centímetros, milímetros, e fazer com que os alunos eles pratiquem um pouco em sala de aula. Por exemplo, quando colocarmos os alunos para construir uma régua de papel, nós estaremos estimulando os alunos a conhecerem as diferenças entre centímetros, milímetros e metros, de tal maneira que eles possam conseguir executar as tarefas,
medir a sala de aula em metros quadrados, reconhecer pelas formas o comprimento, altura e largura, e fazer isso de forma prática é a melhor maneira para alcançar o conhecimento. Então a aula será lecionada desta maneira e espero alcançar os objetivos que foram propostos pelo plano de aula.